Olá, em nossa bancada o convidado Vanderlei Ziegler, ele que é presidente do Sistema Cressol, vice-prefeito em 2 mandatos, na cidade vizinha aqui de Coronel de Vida. Sinta-se à vontade no nosso programa, Vanderlei, e esse aqui é o programa Dentro do Fato, na sua TV Beltrão. Eu sou o Madruga. E eu sou o Adir Seleski. Vanderlei, para nós começarmos, travarmos o nosso debate, a nossa discussão, que tem o tema hoje, cooperativismo. Precisamos lembrar a história que dia 18 de outubro agora foi o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. A ONU também determinou 2012 como Dia Internacional do Cooperativismo. Essa atividade, essa importante economia no Brasil que começou lá no século XIX, mas que também a sua credenciamento com grande representação na economia brasileira, mas historicamente já diz que o cooperativismo vem lá a partir do século XVI com importância na economia internacional. Para começar esse nosso debate, presidente, qual é a importância hoje do cooperativismo na economia do nosso país? Em primeiro lugar, quero cumprimentar, Madruga, pelo trabalho que você vem fazendo juntamente com a Adir. Saudar de maneira especial aqui a todos os beltronenses e aos que nos assistem nos municípios vizinhos. E você aborda um tema extremamente importante e necessário que a sociedade possa discutir, que é o papel e a importância do cooperativismo atualmente. Você fez aí um resgate um pouco da história do cooperativismo e a ONU, de fato, decretou o ano de 2012 como o ano em que celebramos internacionalmente o ano do cooperativismo. Então, a ONU determinou que o mundo todo, as nações, pudessem discutir, evidenciar o papel e a importância do cooperativismo na sociedade atual. E eu diria assim que, nesse aspecto, a ONU acerta com destaque sobre a importância do cooperativismo, mas, sobretudo, que a gente possa enxergar também aquilo que acontece nos pequenos municípios. É fundamental que grandes líderes de nações discutam o cooperativismo, divulguem o papel e a importância dessa ferramenta importante que surge, que emerge a partir da sociedade organizada, mas nós não teríamos esta iniciativa decretada pela ONU se nós não enxergássemos aquilo que acontece no local. Então, para nós termos, sem dúvida nenhuma, esta oportunidade de discutirmos o Ano Internacional do Cooperativismo, evidentemente que temos que enxergar a partir do local como emerge, como nascem as cooperativas. E outro ponto fundamental é justamente esse do cooperativismo de crédito, que aí é um dos segmentos do cooperativismo. Nós temos hoje no Brasil os sistemas cooperativos organizados em 13 ramos, e um deles é o cooperativismo de crédito, que tem no Brasil mais de 1.300 cooperativas, já tivemos mais, nós já tivemos perto de 1.500, então estamos numa fase em que reduzimos o número de cooperativas, porém praticamente duplicamos os beneficiários, os usuários, os associados, os cooperados. Então nós estamos vivendo essa fase, sobretudo aqui a partir do ano 2000, um avanço no sentido de que as cooperativas de crédito pudessem estar inseridas no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local. Então, para nós comemorarmos, celebrarmos o ano de 2012 como ano internacional, onde os líderes das nações e muitos lugares se destacou com a ênfase maior o papel do cooperativismo e a importância também do segmento do crédito, como eu falo assim, como agente financeiro, mas acima de tudo como agente de desenvolvimento dentro dos municípios que nós atuamos. Agora, Vanderlei, eu vejo assim, cooperativismo é a união de forças pelo bem comum, né? E a gente também nesse período fala tanto hoje em egoísmo, onde cada um está brigando para si. O cooperativismo ele está em choque, está em conflito com essas ideias hoje, digamos assim, de independência, de autonomia, de individualismo? O cooperativismo ele tem alguns valores e alguns princípios que de fato eles contrastam geralmente com a disputa de mercado, onde o mercado de certa forma ele dita algumas regras. O cooperativismo é diferente. Primeiro, a adesão voluntária, a adesão livre, o princípio da ética, não da concorrência, mas da soma de esforços. Então, quando você fala de que, de certa forma, nós estamos meio que na contramão do processo
do egoísmo, da competitividade, do individualismo, de fato o cooperativismo prega e constrói a partir de uma outra realidade uma filosofia onde os pequenos se unem, e essa é uma das características, né? A união de esforços se dá primeiro pela identidade social, ou seja, muitas vezes as nossas cooperativas aqui nós estamos construindo, e de maneira geral o cooperativismo é assim, se identifica quais são os pontos que unem o associado. E a partir disso se constrói saídas, soluções, alternativas que podem ser construídas não para mim como indivíduo, como cidadão, mas para a sociedade. Então, nesse sentido, Adir, é verdade que o cooperativismo vem ganhando força justamente porque constrói uma filosofia, de certa forma, meio que na contramão do mercado, da própria economia, né, que, de certa forma, busca uma economia de escala, e não que o cooperativismo não tenha que ser viável, sustentável economicamente, mas dentro da visão econômica e da sustentabilidade econômica tem outros princípios que o cooperativismo também preserva, busca e constrói, que é a ideia da coletividade, a ideia da ação social, do associativismo, que esses são os verdadeiros pilares que o cooperativismo se fundamenta. Parcerias, o controle social, a participação do cooperado e essa visão associativa que de fato é o que sustenta a filosofia cooperativista, não só de crédito, mas de maneira global, de maneira geral. De fato, né, Vanderlei, na sociedade privada, os sócios dividem os lucros. No sistema do cooperativismo, os lucros são divididos entre os cooperados. Agora, de que forma que faz isso? É uma forma tradicional, determinada em estatuto, em assembleia, ou tem uma regra geral que determina a distribuição dos lucros para os cooperados? Primeiro que em cooperativa não se tem lucros e se tem sobras, né? Já é uma filosofia diferente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um associado. Então, se eu posso prestar o serviço para o meu cooperado, naturalmente que eu não vou explorar ele porque ele é dono do negócio. Essa é a diferença do cooperativismo. Quem é usuário do sistema cooperativista, além dele ser usuário, ele também é dono e ele também é diretor, então ele pode ser eleito, ele tem um cargo estatutário. É uma socialização. Perfeito. Então, não é, digamos assim, uma capitalização. Não é só empresa. isso. Não é só isso. Quer dizer, a visão cooperativista se dá fundamentalmente pela visão social. Quer dizer, quem está entrando no negócio cooperativista está sendo dono do negócio e, naturalmente, por isso que não colocamos, então, a visão dos resultados como lucro, e sim como sobra. A participação nas sobras, ela se dá estatutariamente, você precisa regrar. Como é que você distribui? Então, no caso das cooperativas, existe uma lei, que é a Lei 5764, aliás, uma lei que está sendo discutida já no Congresso Nacional para que ela foi escrita ainda na época da ditadura. Quem escreveu a 5764 foi Delfim Neto, quando era deputado, então faz muito tempo. Nós estamos falando agora de uma nova lei, de uma nova forma de conceber o cooperativismo, modernizar essa lei. Mas hoje, então, o que vale é aquilo que está determinado na Lei 5764 e, no caso das cooperativas de crédito, toda a regulamentação que o Banco Central determina. Portanto, para fazer parte, usufruir das sobras da cooperativa, naturalmente que a pessoa tem que estar em dia com seus direitos, com as suas obrigações e, acima de tudo, estar usufruindo, usando a cooperativa. Quer dizer, quem mais usa a cooperativa tem mais direito de se beneficiar das sobras. Agora, um fator importante, Madruga, é o seguinte: quando uma cooperativa tem problema de má administração ou que ela tenha prejuízo. Mas essa questão, eu vou pedir licença para você falar na questão dos problemas, questão dos prejuízos, no segundo bloco. Voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o Vanderlei Ziegler, que é o presidente do sistema Cressol. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o presidente do sistema Cressol, Vanderlei Ziegler. Além do bloco anterior, você falava na questão do superávit das cooperativas. E caso uma cooperativa, independente seja de crédito, qualquer outro ramo de atividade, venha trazer prejuízo, ou seja, déficit no balanço, como que é feita a distribuição disso, como que é contabilizado no sistema de cooperativismo? Da mesma forma que se distribui sobras, se distribui também perdas, se caso houver. O que acontece é que uma cooperativa, por um determinado momento ou uma determinada situação, ela pode ter, num determinado exercício, perdas
E aí, naturalmente, que não tem financiamento como os bancos têm o Proed, ou como tiveram um Proed cooperativa, tem que rachar o prejuízo com seus associados. Não comparando, é como nós três sermos sócios de uma empresa e ela deu prejuízo, naturalmente, que cada um vai ter que ficar com a fatia. Na cooperativa, da mesma forma, nós temos que ratear o prejuízo e que deverá ser assumido no exercício seguinte. Não então, tem essa questão de concordato. Né? Não existe concordato em Só cooperativa. que a chance, a possibilidade de uma cooperativa ter prejuízo pelas regras atuais hoje, pelo controle, principalmente das cooperativas de crédito, hoje é muito difícil, né? O controle é muito rígido, Muito né, difícil. Vanderlei? Nós temos hoje, Adir, um sistema... O sistema bancário no Brasil é um sistema muito evoluído. O marco regulatório do sistema financeiro no Brasil é um dos melhores do mundo. O Brasil evoluiu muito nesse sentido, no sentido de ter regras. E de vez em quando a gente vê ainda um banco ou outro entrando com falência, quebrando. No cooperativismo existem muitas amarras, ou seja, para você ter uma cooperativa, você poder criar uma cooperativa de crédito hoje tem todo um plano de viabilidade, tem toda uma regra a ser seguida. E a partir disso, o sistema de gestão, a supervisão, o Banco Central está de olho, tem uma área dentro do Banco Central que só supervisiona cooperativas, delega para as centrais de crédito toda a supervisão. Então, para você ter um prejuízo, ter problemas de perda, só se houver um fato extraordinário, que pode acontecer, de uma gestão não ser transparente, de ter diretores ou algum fato que possa, daqui a pouco, causar, sim, um problema de perdas que deverá necessariamente ter que ser rateado com seus associados. Agora, Vanderlei, eu tenho acompanhado no Brasil os grandes setores econômicos da economia. O primeiro setor, que é o serviço público, né? O segundo setor é o privado, né? Que é a indústria, comércio e prestador de serviço. Mas o terceiro setor é a questão do cooperativismo, o associativismo no país, que vem crescendo bastante. E eu tenho lido e acompanhado que a questão da cooperativa tem participado em torno de 5% a quase 6% do produto interno bruto nacional. Isso é uma representação fantástica para o desenvolvimento socioeconômico do país. Essa é uma grande diferença que o cooperativismo tem. De fato, primeira coisa, a característica de estar presente muitas vezes, no caso das cooperativas de crédito, onde os agentes financeiros tradicionais não têm interesse em ir, que são os pequenos municípios. Nós tivemos historicamente os bancos saindo dos pequenos municípios e hoje lentamente estão voltando porque perceberam que a economia brasileira melhorou, então existe uma estabilidade econômica. Agora o cooperativismo nunca saiu desses pequenos municípios. Eu considero, por exemplo, a presença da Cressol hoje, 85% se dá em municípios que têm menos que 50 mil habitantes. Então, nós estamos falando de uma característica onde, de fato, a cooperativa ela acaba sendo não só um agente financeiro, mas um instrumento de desenvolvimento regional, de desenvolvimento local. Por quê? Porque acaba fazendo o inverso do que os grandes bancos fazem, que é enxugar a poupança local e aplicar em grandes centros. E nós fazemos o contrário, nós conseguimos canalizar recursos de agentes financeiros, como é o caso do BNDES, que é um grande banco de investimento do país, para ser investido justamente dentro dos pequenos municípios. E mais, o recurso que vem através de uma cooperativa de crédito, que vem para um município como o nosso, de Francisco Beltrão, Coronel Vivida, Itapejara, Verê, Renascença, Marmeleiro, ninguém sai daqui para ir gastar lá em Curitiba. Ninguém pega o dinheiro de uma cooperativa e sai para gastar no grande centro. Então vai gastar onde? Vai gastar na farmácia, no posto de gasolina, na cerealista, no supermercado, gira, movimenta a economia local. Então a presença da cooperativa nesses locais é o quê? Ela é bom para o associado, para o cooperado, porque de alguma forma facilita canalizar os recursos, mas ao mesmo tempo é bom para o comércio, é bom para quem tem a empresa, é bom para quem... porque são postos de trabalhos novos que surgem, mais tributos para o município. Então, de alguma forma, nós cumprimos uma função social de atender o nosso cooperado, mas ao mesmo tempo incrementamos a economia local, que isso fortalece e consolida de alguma forma a presença da cooperativa nesses locais. Agora, Vanderlei, ultimamente tem se falado muito um termo chamado livre admissão. A gente vê que uma cooperativa, quando ela surge para atender os interesses de uma determinada classe, certo. ou agricultor, ou industrial, ou, enfim, são cooperativas, elas surgem por setores. Mas daí quando você vê uma cooperativa abrindo para livre admissão, não desvirtua um pouco o sistema cooperativismo? Você mexeu numa questão chave, Adir, que eu, inclusive, tenho uma observação, sou muito cauteloso com relação a debater e não acho que a livre admissão seja algo assim dado como a coisa que veio somar. É evidente que a livre admissão em municípios onde você pode associar todo tipo de público fortalece a cooperativa do ponto de vista econômico. Porque
porque ela cresce, são volumes de ativos que se multiplicam. Aumenta o número de associados, mas de atividades e interesses diferentes. Exatamente, você perde a característica, você perde a identidade, continua com a palavra cooperativa, mas eu vou ter ali dentro do quadro social interesses muito distintos entre um agricultor que muitas vezes tem uma demanda de pequeno crédito, de microcrédito, e ao mesmo tempo alguém que, não que eu seja contra de forma alguma que alguém possa usufruir de serviços cooperativos. Agora, dentro da mesma cooperativa, nós termos esses interesses difusos e começa a criar uma perda de identidade. Por exemplo, do setor lá de ferro e aço, numa cooperativa agrícola. Exemplo, eu pego o profissional que está hoje, dentro do município nós temos diversos segmentos, você mesmo falou aqui do setor do comércio, que também está se organizando em cooperativas e tal, mas eu considero que nesse aspecto a livre admissão pode, no futuro, de certa forma, camuflar um pouco a identidade do cooperativismo. Os interesses que estão dentro de uma cooperativa de livre admissão, embora eu respeite quem tomou a decisão de fazer a abertura, mas eu ainda considero que essa é uma das grandes identidades do cooperativismo, é manter o segmento. Como é que está a Cressol? Adotou o sistema de livre admissão? Não, nós somos cooperativas segmentadas, trabalhamos com agricultura, e ainda dentro do aspecto da agricultura, com agricultura familiar e, naturalmente, com alguns parceiros que, são técnicos agrícolas, sindicatos, associações, esses podem ser associados. Afins. Quem tem uma relação próxima da agricultura, esses podem ser sócios nossos. Mas eu volto a frisar, nós inclusive estamos sofrendo um pouco essa pressão porque, ao mesmo tempo que a gente percebe, a gente está prestando um bom serviço e isso salta aos olhos, então as pessoas querem vir associar-se na cooperativa. E nós estamos falando de microcrédito muitas vezes. Estamos falando aqui de categorias que dentro do município muitas vezes não tem acesso ao agente financeiro tradicional, que precisa de um recurso. Inclusive aqui dentro do município está discutindo a ideia de atender, de que forma atende com microcrédito essas famílias que muitas vezes precisam. Estamos falando aqui da manicure, da pedicure, do cabeleireiro que quer comprar uma máquina, do picolezeiro que quer, ou alguém, uma pequena mercearia, e essas pessoas têm uma dificuldade enorme de acessar um crédito de 5 ou de 10 mil reais. E que através da cooperativa isso facilitaria. Então estamos discutindo, inclusive, com relação a esse tema, com o próprio governo, que precisa ter uma política pública mais clara de microfinança, que hoje não é só subsidiar juro, tem que discutir educação financeira, nós temos que debater a importância do crédito dentro do pequeno empreendedor. Acho que o Sebrae tem um trabalho extraordinário nesse aspecto. Então, somando esses esforços, eu acredito que nós vamos achar uma solução. Agora, reforçando, Adir, essa tua questão, eu acredito que a livre admissão, do ponto de vista de crescimento das cooperativas, é muito positivo. Por outro lado, nós não podemos comprometer a identidade cooperativista com essa ideia de ter todo mundo. O senhor acha que comprometeria no sistema de admissão as questões sociais e também desfocaliza o objetivo da cooperativa? De alguma forma, sim, porque eu posso ter alguém com volume de crédito ou de demanda de crédito muito grande dentro da cooperativa e posso ter alguém que está precisando de R$1.000. Que deixa de atender aquele que precisa de um valor menor para atender o valor maior. Nós vamos trabalhando sempre na contramão da história, ou seja, aquele que estava excluído do sistema convencional vem para a cooperativa para ser atendido e muitas vezes a cooperativa tem outras prioridades ou demanda de atender muitas vezes uma demanda maior. Então esse é um aspecto, né? O segundo, então você trabalhar como você equilibrar isso. Se você tiver uma maneira de construir esse equilíbrio, é fundamental, mas eu tenho certeza de que inclusive para compor uma diretoria. Como eu faço para garantir que alguém que muitas vezes não tem a força, não tem a condição de estar bem representado ou que não tem a condição de argumentar vai estar numa direção de cooperativa? Então essa questão dentro da Cressol é muito forte porque nós estamos falando de uma categoria que era historicamente excluída do processo de acesso ao crédito, que agora conseguiu, através do seu instrumento que ele mesmo criou, acesso ao mercado creditício. Então, uma resistência muito grande do quadro social, inclusive, abrir para outro público. Inclusive, volto a frisar. Grandes debates sobre isso. Tem muitos, já tem. É um tema que tensiona muitas vezes, porque nós estamos em regiões onde a própria agricultura é mais empreendedora, né? Nós estamos, por exemplo, no litoral de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, onde a agricultura lá é muito dinâmica. Ela tem uma outra dinâmica, é diferente da nossa região. Então lá o pessoal tem atividade agrícola, mas ele também é empregado, ele tem o filho que está na empresa, ele vende para o mercado. Então essa característica também tem que ser atendida pela Cressol. Eu sou a favor de discutir o tema.
né? Desde que a gente não perca o foco, não perca essa identidade. Até porque o perfil econômico de uma região é diferente da outra, né? Então não dá para se criar um sistema análogo para todos os setores da economia regional. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saia daí. Estamos falando com o Vanderlei Ziegler, que é o presidente do Sistema Cressol. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Eu Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Vanderlei Ziegler, que é o presidente do Sistema Cressol. Mas eu preciso fazer uma pergunta. A gente fala e vê assim, que o Vanderlei é o presidente do Sistema Cressol, da Central Cressol Baser, e a gente precisa entender, o nosso telespectador precisa entender a estrutura da Cressol. Como que funciona isso tudo? Tem uma central é sede aonde? Como que o Vanderlei chegou à presidência dessa central? Então, Madruga, a Beltrão é a sede do Sistema Cressol. Nós temos aqui, eu diria assim, vou explicar um pouquinho como é que é o organograma. Primeiro, nós temos uma cooperativa singular, que nós chamamos, que é aquela que atende o associado. Então, o agricultor sai lá do seu sítio, vem aqui e é atendido dentro da cooperativa, e ali ele faz seu empréstimo, faz os seus depósitos, movimenta normalmente. Aqui em Beltrão também nós temos uma regional, o que nós chamamos de base regional, que reúne 18 cooperativas aqui do sudoeste do Paraná. Então, as cooperativas que estão no entorno de Francisco Beltrão reúnem-se aqui e tem alguns assuntos que eles discutem dentro dessa regional. Parte de gestão, supervisão, tudo. E nós temos aqui em Beltrão também, que é onde eu estou presidente, da Central de Crédito, que é o órgão que todas as cooperativas são ligadas. Então, a Central de Crédito, ela agrega as cooperativas filiadas, que no nosso caso hoje são 79 cooperativas. Nestas 79 cooperativas nós temos 97 mil cooperados, e todos agricultores. Então essas cooperativas estão subordinadas à nossa central e de alguma forma então nós acompanhamos, nós monitoramos, acompanhamos a gestão, canalizamos os recursos e daqui de Francisco Beltrão a gente acompanha então essas cooperativas que estão no estado de Santa Catarina, estão no Paraná, nós já temos algumas em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Então, todos da agricultura familiar? Todas são cooperativas da agricultura familiar. Então, como que a gente chegou nesses demais estados? Justamente identificando características da agricultura familiar semelhantes ao que nós temos no sudoeste do Paraná. Se uma outra cooperativa quiser fazer parte do Sistema Cressol, que não seja do setor, ela pode? Nós não temos hoje nenhuma, não quer dizer que não possa, mas todas as cooperativas das 79 que nós temos, todas elas já nasceram Cressol. Então a gente não trouxe de outros sistemas, embora a lei permita. É possível você trazer alguém que sai de um outro sistema, ou que muitas vezes pode não ser filiado a nenhum sistema e queira fazer parte. Nós, por opção, não trouxemos porque tem uma coisa importante dentro da Cressol, que é o DNA das cooperativas, a origem das cooperativas, que é fruto dos movimentos sociais, que é relacionado ao sindicato do trabalhador. Então a Cressol ela já é, dentro do município, um instrumento que chega num segundo momento, porque lá já existe um tecido social organizado, sindical, associativo, clube de mãe, a própria Emater, que ajuda em muitos aspectos, o setor público também. Então a Cressol, de certa forma, ela se instala num ambiente onde, de alguma forma, mas aqui é a central, então, e por isso, então, a minha função é estar na presidência desse sistema. Mas a pergunta é, Vanderlei, como presidir uma entidade importantíssima dessa que tem base funcional no estado do Paraná, Santa Catarina e também, você falou aí no Espírito Santo, né? Como se consegue gerenciar a distância? Nós temos um desenho interessante, Madruga, que são as regionais. Então, a central ela está instalada aqui, mas nós temos 10 bases regionais. Dentro dessas regionais existe uma equipe. E essa equipe, então, como é o caso da base sudoeste, ela gerencia as 18 cooperativas da região. Naturalmente que lá na equipe local existe um setor administrativo, nós temos hoje em torno de 1.000 funcionários. Então essa é a equipe que... A central? Não, no sistema. No sistema. Na central temos 100, perto de 100 funcionários aqui. Por quê? Porque é uma estrutura, além dela ser enxuta, ela é extremamente descentralizada.
A agência local tem uma equipe administrativa, operacional. Na base regional nós temos uma equipe que acompanha aquelas cooperativas no entorno e por isso que dentro da central nós podemos ter uma estrutura um pouco mais enxuta porque delegamos para as regionais boa parte dos serviços. Agora, Adir, você sabia dessa estrutura forte que é essa central? Sabia? A gente se impressiona quando começa a ver os números e a extensão, né? E uma coisa que começou pequenininha, né? Começou com um movimento de alguns agricultores e... Nós começamos o sistema Cressol com R$700. Por isso que é importante deixar... E onde foi? Foi Dois Vizinhos. A primeira cooperativa que foi criada foi aqui em Dois Vizinhos. Né? Um movimento de discussão da Acessoar que tinha lá um trabalho dentro da rede do município, não só lá. Então começamos lá juntando R$35 de 20 sócios fundadores. Somamos aquele valor, fomos para o Banco Central para abrir a primeira cooperativa. E a partir dali, então, o Banco Central nos questionou, queria saber por que nós estávamos querendo criar. Aí logo criamos a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, em seguida, não foi uma só. Quando criamos a quinta cooperativa, Dois Vizinhos, Marmeleiro, Capanema, aqui no sudoeste do Paraná, Laranjeiras e Pinhão, ali no centro do estado. A partir dali já criamos a Cressol Bazer. Por quê? Porque já entendemos que ao invés de cada cooperativa ter uma estrutura contábil, tecnologia jurídica, nós criamos tudo dentro da central. Então já começamos a inibir, por exemplo, que houvesse, ter que criar estruturas pesadas nas singulares, e trouxemos isso para uma estrutura de serviço que era a Cressol Bazer na época. E uma estrutura uniforme, né? Exato, um padrão. Né? Então hoje, você, respondendo a tua pergunta, como é que você consegue administrar cooperativas lá em São Paulo, Minas ou mesmo em Rondônia? Claro que o sistema hoje bancário, ele é altamente, existe uma tecnologia muito forte, né? O sistema tecnológico evoluído e tudo mais. Não é pelo fato de ser uma cooperativa de agricultura familiar que não tem tecnologia, né? Pelo contrário. Está de igual para igual para qualquer banco. Tanto é que a gente hoje tem todo o serviço bancário. Você usa cartão, você tem todos os serviços bancários que vai encontrar. Compensação online. Você tem todo o sistema online hoje. Sim. Então, tudo que acontece lá em Rondônia centraliza aqui o banco de dados. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta nova de tecnologia que exige um pouco mais de complexidade, que está sendo instalada também no sistema Cressol, o que nós chamamos de um sistema de grande porte de controle, porque tem transição de dados, o volume de ativos hoje é muito grande já dentro das cooperativas, os volumes financeiros que giram remetem para nós já uma necessidade de ter uma estrutura pesada até de controle. Agora, Vanderlei, seria aqui até injusto eu falar contigo somente sobre cooperativismo e não falar na questão política, até porque você está no segundo mandato como vice-prefeito em Coronel Vivida. Sei da pressão que o senhor teve para ser candidato a prefeito, não quis, teve muita força, muita coragem, muita determinação e foco para priorizar naquele momento o sistema Cressol. E também fizeram o sucessor. Se o senhor fosse candidato, com certeza o senhor era o próximo prefeito aqui em Coronel. Mas a pergunta é, qual é o futuro político de Vanderlei Ziga? Seria deputado? É difícil te falar isso agora, assim, aqui. O fato é que eu tenho uma participação política dentro do partido a que pertenço. Fizemos uma composição dentro do município. Eu fui vice-prefeito lá de 2000 a 2004, depois então fiquei fora. 2008 até agora estamos concluindo então a nossa gestão, uma administração muito positiva, muito bem avaliada, tanto é que tem lá, fizemos a sucessão e continua também o mesmo grupo político administrando o município de Coronel Vivida com muitas conquistas, avanços, enxergando principalmente a visão territorial. Eu acho que os pequenos municípios eles não podem olhar simplesmente a sua ação local. Nós estamos falando aqui de avanços que nós tivemos, primeiro por conta da decisão do governo federal de investir nos pequenos municípios, coisa que acontecia pouco. Então, o fato de haver investimento público nos pequenos municípios permitiu que todos eles pudessem avançar. Nós, em Coronel Vivida, conseguimos avançar também porque enxergamos a importância dos municípios vizinhos, Honório Serpa, Mangueirinha, Coronel Domingos Soares, Verê, São João, Itapejara do Oeste, e construímos uma visão de consórcio com uma série de avanços com relação a isso. Então, podemos dizer que a gente está saindo assim de uma administração positiva. Quanto ao futuro político, é lógico que essa inserção também dentro da Cressol, e isso foi o justificativo pelo qual então eu optei por não estar na disputa eleitoral local, justamente porque
na função de presidente me exige aqui uma dedicação quase que exclusiva, aliás, exclusiva praticamente, para essa função de presidente e as exigências inclusive das agendas externas, mas para dizer assim, o que vai ser da minha função política, do meu futuro político, eu estou remetendo isso para um grupo, a gente faz parte de um grupo político e naturalmente que estou à disposição do grupo, né? Se for daqui 2 anos ter uma opção para disputar uma eleição, a gente vai estar à disposição do grupo, mas sempre frisando de que nesse aspecto não vale só a vontade própria. Da minha parte há uma predisposição, mas quero com certeza ouvir o que as pessoas que estão junto conosco têm a dizer e necessariamente preciso ouvi-los para tomar decisão. Vanderlei, deixa eu só retomar uma questão ainda com relação à Cressol. Você disse que a Cressol começou num grupo de pessoas, R$700 foi o capital inicial. Em que ano foi isso e qual é hoje o patrimônio hoje do sistema Cressol? Como os outros, cresceu bem? Cresceu. O sistema, embora dentro de uma categoria que todo mundo achava que não tinha dinheiro, que era agricultura familiar, todo mundo dizia, não, você vai quebrar, não vai ter recurso. Nós começamos como eu te falei, com os 35 reais de cada sócio, dos 20 sócios, para chegar nos 700 em 96. Então, nós começamos o sistema Cressol em 1996 e a partir dali, então nós estamos falando aqui em 18 anos, né? 18 anos, e nós temos hoje um patrimônio que chega perto a 200 milhões. Então, o volume de patrimônio, juntando um pouquinho de cada um, foi o que somou aí dentro desses 97 mil cooperados, em torno de 200 milhões, significa que cada um tem em média R$2.000 de cota parte. É sócio dentro de um grande negócio com mais ou menos 2 mil de cota parte na média, né? E quantos são os associados? São 97 mil dentro da nossa central. Não falei antes, mas nós temos uma atuação também no Rio Grande do Sul, aí é uma outra central também da Cressol que atua no Rio Grande do Sul. Então, a soma dessas duas, a marca Cressol no Brasil hoje tem em torno de 225 mil cooperados, né? Essa é a abrangência. Que começou aqui no Sudoeste, começou aqui em Francisco Beltrão, e se expandiu para outras regiões. E perceba o tamanho da responsabilidade que é presidir uma entidade, uma cooperativa como a Cressol. 97 mil sócios. Uma responsabilidade enorme, mas infelizmente a gente tinha muito mais o que falar do cooperativismo, do associativismo político, mas o nosso espaço se esgotou. Eu deixo aí 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, Madruga. Acho que o que vocês fazem aqui através do meio de comunicação, de dar a oportunidade para a gente poder contar um pouco da história, e é uma história que não é da Cressol, é da região, é importante para o município, é importante para a região saber que o nosso sistema cooperativo ele tem essa raiz muito forte no rural, né, nos pequenos municípios e tem a sede aqui no município, né, que a gente tanto gosta e tem aqui essa inserção bastante grande, porque de fato o município de Francisco Beltrão tem essa característica de ser um centro dentro da região. Então, agradecer aqui, parabenizar pelo trabalho de vocês, acho que de divulgação. Destacar aqui que aqueles que ainda não conhecem o cooperativismo ou querem conhecer o nosso sistema, nós temos aqui a estrutura que está aqui na Cango, é próxima, conhecer um pouco da Cressol, conhecer do trabalho cooperativista. Eu não falei aqui, mas nós temos um programa muito interessante na área de educação. Nós temos um instituto de formação que trabalha com 4, 5 mil alunos que está no 4º e 5º ano discutindo cooperativismo. Então, talvez numa outra oportunidade a gente possa vir contar um pouco a nossa parceria com a universidade, parceria com o tema da educação, mas agradeço aqui essa oportunidade de poder estar contando um pouco da nossa história e agradecer também a todos que nos assistem nesse momento. Queremos deixar aí, o programa Dentro do Fato à sua disposição, à disposição do Sistema Cressol, porque esse é o objetivo do programa Dentro do Fato, é levar a informação para a nossa população. Também quero agradecer aqui sempre a participação do comunicador Adir Seleschi, em especial os nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme no programa, e como sempre tenho dito, quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato, que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.